Você sabe qual é a diferença entre a certificação CEA e a certificação para agentes autônomos de investimento da Ancor? Não? Então chega aí que eu vou te explicar, você nunca mais vai ter dúvida. E então vamos lá, galera, vamos começar falando da certificação CEA. O que significam essas três letras aí, né? A CEA significa Certificado de Especialista em Investimentos Anbima. E pelo nome você já sabe quem emite essa certificação. É a Anbima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. O que a Anbima faz? A Anbima é uma entidade autorreguladora. Ela congrega, ela reúne, ela representa e ela estabelece alguns padrões de boas práticas para as instituições do mercado financeiro, como bancos de investimento, bancos comerciais, bancos múltiplos, gestoras de recursos e por aí vai. A Anbima ela emite, então, algumas certificações, então ela também vai reunir, vai congregar e vai representar os profissionais certificados com essas certificações que ela emite. Quais são? CPA 10 e CPA 20, CEA, que a gente vai falar nesse vídeo, e o CGA, que é uma certificação para gestores de recursos, né? Teve algumas mudanças recentes, então o CGA se desdobrou em 3 certificações novas, né? Mas todas elas voltadas para gestão de recursos, certo? Então vou começar falando um pouquinho sobre a certificação CEA. Quais caminhos de carreira a certificação CEA possibilita para quem obtém essa certificação? Primeiro, ela é destinada a bancários, a profissionais que atuam em bancos e que assessoram os gerentes de conta, os gerentes de relacionamento. Então, como é que funciona? Os gerentes de relacionamento, eles têm lá uma carteira ali de, 400 clientes. De repente não é esse número, mas é um número bem alto, né? Então ele vai precisar de profissionais que o assessorem atendendo esses clientes. Então o profissional CEA, ele atua no banco meio que como um consultor de investimentos. Então esse profissional vai atender o cliente e vai poder montar uma carteira de investimentos de acordo com o perfil desse cliente. Então, uma distinção muito importante da certificação CEA é que o profissional certificado, ele pode recomendar investimentos. Então, ele pode estruturar ali uma carteira recomendando aplicações para o cliente, certo? E aí, é claro, a certificação CEA também vai ser a mais abrangente das certificações do mercado bancário, né? Então, o profissional CEA, ele pode fazer tudo o que o CPA 10 e o CPA 20 fazem. Essa certificação, ele engloba as outras duas. E aí, quem opta por essa via, né, vai trabalhar com as características de alguém que é contratado CLT, né, de acordo com a legislação trabalhista, carteira assinada. Então tem uma jornada lá definida de horas por semana, vai receber a PLR, tem direito a PLR, férias, 13º, algumas empresas até pagam 14º e por aí vai, né? Todos os benefícios de você ser contratado CLT. Por outro lado, você tem que lembrar que tem um limite para essa remuneração, né? Tem um teto ali, a PLR costuma ter um limite pré-definido e o salário do profissional também, né? Então, ainda que ele vá recebendo promoções, mas tem um limite, não tem uma remuneração variável tão agressiva quanto em outras carreiras. Uma outra possibilidade de carreira para quem tem a certificação CEA é atuar de forma independente como consultor de valores mobiliários credenciado pela CVM. O que raios é um consultor? O que o consultor faz? Eu vou ler o que está escrito aqui na resolução, lá na instrução da CVM, que define o que é um consultor de valores mobiliários. Dá uma olhada aí na tela. Para os efeitos dessa instrução, considera-se consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento de forma profissional, independente e individualizada sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Que você vai ter lá o seu escritório, você vai ter lá a sua empresa e você vai atender clientes como consultor. Então você vai fazer aquilo que o profissional faz lá no banco, mas de forma independente. Vai montar carteiras de valores mobiliários, né, para o seu cliente. Então, vai definir lá qual é o perfil do cliente, quais são os objetivos dele, e então vai montar carteiras, vai recomendar investimentos para o seu cliente. Você já deve ter notado que nessa segunda possibilidade, atuar como consultor de investimentos, é necessário que você tenha um perfil um pouco mais empreendedor, né? Você vai ser o seu próprio chefe e a sua remuneração vai depender de quantos clientes você tiver ali na sua carteira prestando a sua consultoria. Uma coisa importante da gente lembrar
é que o profissional CEA, ao contrário do profissional agente autônomo de investimento, ele não pode executar ordens de investimento em nome do cliente, ele não pode fazer a distribuição de produtos de investimento como consultor de valores imobiliários, né? Então, o que isso significa? Que a remuneração vai depender da quantidade de clientes e não necessariamente do volume que aquele cliente vai aplicar, o que já acontece na carreira de agente autônomo de investimento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Uma coisa importante da gente frisar também é que o profissional CEA ele não é responsável pela implementação dos investimentos. Isso aí, como diz a instrução da CVM, é responsabilidade do cliente. Agora vamos falar sobre a certificação de agente autônomo de investimento da Ancor. Então, quem emite essa certificação? A Ancor. O que significa essa sigla? Significa Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Imobiliários, Mercadorias e Câmbio. Essa entidade, então, vai reunir essas instituições, né, corretoras e distribuidoras de TVM, de câmbio, de mercadorias, e também os profissionais que ela certifica, por exemplo, os agentes autônomos de investimento. O agente autônomo de investimento ele pode atuar exclusivamente de duas formas. Ou ele é sócio de um escritório de agentes autônomos, ou ele abre o seu próprio escritório de agente autônomo. E aí, tanto num jeito quanto no outro de atuar, seja tendo o seu próprio escritório, seja sendo sócio de um escritório, o agente autônomo ele não vai ser registrado em carteira, né? Ou é sócio, então tem participação no escritório, ou ele é a pessoa jurídica, né? Vai abrir o seu próprio escritório. Não tem agente autônomo registrado CLT, carteira assinada. E isso então faz a gente pensar no perfil do agente autônomo, né? Ele vai ser, como diz o nome, autônomo, né? Por quê? Porque ele vai ser o seu próprio chefe. Ele vai, na maioria das vezes, fazer o seu próprio horário, tem muita flexibilidade de atuação, mas com isso vem também a responsabilidade de que a remuneração dele vai ser proporcional ao quanto de resultado ele entregar. Como é que vem esse resultado? Pelo número de clientes que ele traz para aquele escritório de agentes autônomos e também, ao mesmo tempo, né, pelo volume de investimento que esses clientes fazem. Né? Então, ele ganha uma comissão pelas aplicações que os clientes que ele traz para o escritório fazem. Trabalhando dessa forma, ele não vai ter ali um horário então tão regularzinho quanto o profissional CEA. A gente sabe que o CEA também sofre, né? Às vezes tem longas jornadas, mas é um pouco mais previsível quando se trabalha numa instituição como um banco, com carteira assinada. O agente autônomo tem uma jornada que é um pouco mais irregular, ele muitas vezes tem que trabalhar de fim de semana, ele é o seu próprio chefe, o resultado depende daquilo que ele entregar e só disso. E além disso, ele não vai ter os benefícios trabalhistas, né? Férias remuneradas, 13º, 14º e por aí vai, a menos que o escritório decida conceder, mas não é obrigação do escritório fazer isso, porque ele não está registrado sob o regime CLT, as leis trabalhistas. O agente autônomo de investimento, ao contrário do CEA, não pode recomendar investimentos. Então, um agente autônomo, ele é um agente comercial, ele é um representante comercial da corretora. Portanto, a função dele é apresentar os produtos que a corretora oferece para aquele perfil de investidor. Então, ele é um vendedor de produtos financeiros, né? Ele tem que ter uma pegada comercial muito forte, ele tem que ter um perfil de vendas muito aguçado. Esse é o perfil do profissional. Quanto mais forte for a habilidade dele de comunicação e de venda e de apresentação dos produtos, melhor ele tende a se dar nessa carreira. Portanto, tá aí as diferenças e semelhanças entre a carreira de CEA e a carreira de agente autônomo de investimento, sendo que a principal, se você tiver que lembrar de uma diferença entre as duas, a principal é o profissional CEA pode recomendar investimento, ele pode montar uma carteira para o cliente. O profissional agente autônomo não, ele distribui investimentos, ele é um vendedor, ele é um representante comercial, então ele vai mostrar para o cliente quais são as boas opções ali que tem para aquele perfil de investidor, mas ele não pode recomendar esta ou aquela. Beleza? Espero que você tenha entendido a diferença entre as duas carreiras. Não tem carreira melhor ou pior. As duas carreiras estão bombando, tem muita gente interessada em tirar a certificação CEA, seja para trabalhar em banco, seja para ser consultor, seja para agregar no seu currículo e obter mais conhecimento. E tem muita gente indo para o mercado de agentes autônomos, tirando ali a certificação, se associando a um escritório e de olho nessa remuneração variável que pode ser ilimitada conforme você vai trazendo resultados para o escritório de investimentos, certo? Então espero que você tenha curtido esse vídeo, entendido a diferença entre as duas. E aí,
qual que é o teu perfil, com qual certificação você se identifica mais, com qual carreira você se identifica mais. Vamos trocar uma ideia sobre isso, deixa seu comentário aqui nesse vídeo e a gente vai conversando. Escolhe tua certificação, estuda com o mundo financeiro e arrebenta. Valeu, até o próximo vídeo.